Fala pessoal, dando início aqui ao segundo episódio do nosso podcast Virada de Chave, eu, meu parceiro Anderson Silva, e hoje vamos receber um convidado aqui super especial, o cara que é especialista em contabilidade, então vai ter um conteúdo específico para você que segue aqui o nosso canal, né não, Anderson? Marcelo Reis é o cara que está com a gente hoje. Vem aqui, como a gente falou, que vai dar muita dica para vocês aí que querem começar seu negócio ou que quer mudar o seu negócio de patamar. Hoje é o dia aí, papel e caneta na mão, que vai ter muita coisa aí, muito conteúdo bacana para vocês anotarem. Então é isso aí, galera. Episódio número 2, Marcelo Reis, com você a palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns pela ideia, que eu acho que o Brasil hoje precisa de orientação. Todas as pessoas, a gente vê que a galera tá na rua, até quem está procurando emprego, quem tem empresa, quem está pensando em abrir uma empresa, quem tem um negócio, quem quer começar um negócio, tudo depende de informação. E eu acho que uma das maiores dificuldades para qualquer pessoa começar qualquer coisa é saber como começar e o que ela vai enfrentar. Então, a gente que já está, né, alguns passos adiante no caminho de como começar, né, até porque nós já começamos de alguma forma, a gente compartilhar experiências, conhecimento, em função de auxiliar demais pessoas, né, a não tropeçar nas pedras que a gente tropeçou, é uma grande iniciativa e certeiro, merece todo o nosso respeito e parabéns. E o Marcelo, além de tudo, né, Marcelo, tem a carreira acadêmica aí como professor, então tem uma didática acima da média, e como contador, o que você disse é muito importante, porque você também vê a história de vários empresários aí, quais são as dificuldades que eles enfrentam. Né? Hoje, nos últimos 10 anos, eu tenho... A minha empresa contábil, ela tem 10 anos de idade. Então, o meu primeiro negócio já tem uma década que eu comecei sozinho. Hoje nós somos mais de 40 colaboradores envolvidos diretamente no negócio. Estamos presentes em 16 estados do Brasil, são 750 contas que a gente administra ali. Então, o nosso objetivo para esse ano é chegar nos 1.000 clientes. E assim, de uma forma geral, a gente vê que a receita não muda. Não interessa o tamanho que é o seu negócio, a forma de encarar. Empreendedorismo é uma só, não muda. A dor de cabeça que você vai ter para montar um pequeno negócio é a mesma de você montar um grande. Eu falei com vocês lá em casa ontem à noite, né? Exatamente. Você sabe o que vai? A dor é a mesma. O que vai alterar? De repente, a frequência, a responsabilidade, que ela vem, né? O valor investido, exato, o capital, o risco. Ou quantas cabeças vão estar doendo? Se vai ser a sua e mais uma. À medida que o negócio vai crescendo, o que a gente vai percebendo é que mais pessoas vão se tornando mais próximas do negócio. Pense numa empresa no seguinte: começou, você é o centro da operação e tudo parte de você para você mesmo. Daí a pouco você tem mais uma, duas, três pessoas e aquelas pessoas estão ali na periferia da operação porque tudo está na sua mão. À medida que a coisa vai crescendo, você vai conseguindo delegar funções, vai recebendo inputs da sua própria equipe, e você vai... o negócio em si vai amadurecendo, processos vão sendo criados, e o que acontece isso? Acontece uma descentralização, uma desconcentração de tudo aquilo que está envolto em você. Então, aí você tem mais pessoas fazendo aquilo que você fazia sozinho no começo, e em volta delas uma periferia ali, de outras pessoas que não estão tão envolvidas assim. O que eu quero dizer com isso? É que você consegue, à medida que o negócio vai crescendo, dividir a sua dor de cabeça. Então, ela vai ser a mesma, sim,
de repente vai mudar a quantidade de cabeça que vai estar doendo em volta do mesmo Vai negócio. dividir aquela dor de Até cabeça. porque o processo ele vai mudar na expansão diariamente. Quanto mais você escala, mais o seu processo muda. Ele toma outros caminhos. Verdade. Né? Igual ele falou, vai chegando pessoas no time, porque o que a gente está falando aqui, pessoal, ele já está falando do negócio dele como uma empresa, tá? Sim. Ele já está tratando a contabilidade opção como uma empresa, que ele também tem que administrar a empresa dele como empresa. Claro. Então isso é muito importante. E para vocês que estão nos ouvindo agora, só para vocês entenderem, eu sou amigo hoje do Marcelo, ele é o meu contador, né? Eu tenho 5 empresas do meu grupo de empresas dentro da contabilidade dele, e fora isso eu já levei para ele aproximadamente, eu não vou nem falar, mas eu já levei muita empresa para o Marcelo. Por quê? Porque a gente confia 100% nos processos dele, né? A gente confia no trabalho dele. Então, além dele ser o nosso prestador de serviço, o nosso contador, o nosso amigo, eu confio a ele as empresas dos meus clientes. E a gente leva para ele. Então isso é muito importante. Então você que está nos ouvindo agora, saber o tamanho que é esse cara que está com a gente aqui. Então não é por amizade, né? Não, por jamais. competência. Por competência. Até tem porque confiança plena na e competência quando dele, as minhas né? empresas foram, né, para dentro da contabilidade opção, a gente não tinha vínculo, né? De amizade não, mas depois a gente acabou se tornando aí, palestrando nos mesmos eventos, né? Como se diz, trilhando um caminho junto aí no mercado digital, né? Anderson, vamos então introduzir aí o que interessa pra galera, um conteúdo top que o Marcelão está preparado para... Eu até acho que antes de tudo, Marcelo, eu acho que as pessoas conhecem muitas vezes o Marcelo Reis, contador, né? Que você nas redes sociais já é uma celebridade. Sobretudo... A pegada dele é diferente. Sobretudo pra galera do digital que te conhece muito bem, porque você realmente é especialista no assunto. Né? Quem quiser uma consultoria relacionada à contabilidade para o marketing digital, eu acho que não tem outro caminho a não ser procurar você. É o melhor caminho. Mas eu acho que é interessante as pessoas também saberem a sua história. Né? Como é que você chegou até esse status agora de ter essa empresa nesse tamanho, em tantos estados. Conta um pouquinho aí da sua história, da trajetória do Marcelo até virar o Marcelo Reis contador hoje. A virada de chave, momento. Vamos lá, eu vou pegar aqui e fazer um resumão de 2008 para cá. Nós somos 2022, né? Então 2008 para cá são 14 anos. Eu, a princípio, eu trabalhava logo que eu me casei há 20 anos. Então, tipo, eu sempre estive envolvido na área de atendimento. Mais perto da parte administrativa, atendimento, comercial. E fiquei ali uns 5 anos em 3 empresas que eu trabalhei, ligados nessa área comercial e um pé ali na parte administrativa. Eu trabalhei numa empresa já de um porte um pouco maior e nessa empresa, especificamente, eu não fiquei atrelado ao atendimento. Passei um período atrelado ao atendimento e depois fui para o setor administrativo, especificamente por faturamento. Fui tratar daquela questão toda, parte fiscal, era uma empresa de comércio atacadista, então tinha muito movimento, tinha entra e sai de mercadoria, então eu gostava dos procedimentos, achava muito interessante, porque tudo tinha regulamento, tudo tinha uma regra, então fazia muito sentido. Eu sou uma pessoa que gosta de coisa que tem lógica, assim... sistemático. Eu gosto, eu acho muito engraçado. Então, assim, eu me envolvi naquele troço só que eu já tinha 25 anos, 26 anos, na verdade, minha filha tinha acabado de nascer, e eu ainda não tinha curso superior, eu não tinha feito faculdade ainda. Eu entrei na faculdade velho já,
Hoje eu sou velho. E há 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, eu entrei velho. Antes falou que no começo eu trabalhei como professor na faculdade onde eu estudei e em tudo quanto é faculdade aqui na cidade que tem o meu curso, eu trabalhei. Mas quando tudo começou, eu trabalhando, né, em faculdade, eu formei aluno com a idade que eu casei, com 20 anos, 21 anos. E eu entrei na escola com 26 para 27. Quando tudo começou, eu tinha 27 anos. Então, até 26 anos, eu não tinha profissão, por assim dizer. Então, e eu comecei no lugar errado, no lugar que não era para mim. Eu comecei fazendo outro curso, eu comecei fazendo contabilidade, eu comecei fazendo administração de empresa. E estudei um período. No segundo período, a gente foi apresentado à disciplina de Direito Tributário e Introdução e Teoria da Contabilidade. Aí eu comecei a sentir que estava mais para aquele lado. E eu indaguei o pessoal do curso o quanto do curso ia caminhar para aquele sentido, para aquele grupo para aquele área do conhecimento. Aí eles falaram, não, nós vamos até aqui, no máximo mais um semestre, e depois a gente vai seguir a matriz do curso de administração. Eu olhei aquilo e falei, poxa, que pena. E eu fui para casa um belo dia antes de sair para o trabalho, eu gosto sempre de ver jornal de manhã, passou uma propaganda do curso de contábeis na faculdade onde eu me formei. E eu falei, caramba, vou trocar de curso. Me bateu vou trocar de curso. Aí naquele dia à noite eu não fui para a escola, fui para a Univale. Cheguei lá na Univale, o coordenador olhou a minha proposta, falou, traz seu histórico para cá. E eu eu fiquei 1 ano fazendo administração de empresas e comecei do zero, aproveitando algumas disciplinas em ciências contábeis. Ou seja, para quem já estava começando tarde, eu perdi um ano. Ainda atrasou mais um ano. Eu perdi 1 ano. Então, assim, vendo hoje, eu fiz coisas que eu não me aconselharia fazer. Mas no fim... Mas foi o caminho certo. Mas foi o caminho. Eu comecei de novo, fazendo contábeis, aí eu já entrei desde o começo do primeiro semestre em diante, eu já me achei no lugar, porque tudo fazia muito sentido para mim, todas as disciplinas, eu não tive dificuldade. O foco era outro, né? Eu não tinha dificuldade nenhuma com nada. Com nada. Para não dizer que eu não tinha dificuldade com nada, eu tive... A minha pior nota foi em estatística e método quantitativo, que eu não gosto muito de cálculo. O pessoal confunde, acha que contador fica só fazendo conta. Contador não faz conta de jeito nenhum, a gente usa calculadora. Quem faz conta é calculadora, contador não faz conta. Sua mente não precisa de estar carregada com fórmulas, né? A gente tem tanta... vou falar disso aqui hoje. A gente tem tanta coisa para dentro da empresa que o cálculo em si é um acessório. Temos uma máquina para fazer. Tem uma máquina para fazer. Então, assim... aquilo ficou muito familiar para mim. Então, eu passei passou voando o meu período da faculdade. E no meio do curso, isso que é muito interessante. Então, eu fiquei 1 ano fazendo ADM, mais 2 anos no curso de contábeis, que é um curso de 4 anos. No meio do curso, eu já sabia que eu queria ter uma empresa de contabilidade. E o que é mais interessante, vocês não sabem. Eu nunca trabalhei em uma outra empresa contábil na vida, sem ser a minha. Legal, cara. Eu não sei como... Eu não sei. Saiu da faculdade com aquilo na cabeça, eu vou montar a minha. Por dentro. Eu nunca sequer entrei em algum outro escritório de contabilidade na vida, até hoje. Para não dizer que eu não entrei, eu costumava ir conversar com o meu professor, que sempre me deu algumas dicas sobre como montar os processos internos do escritório. Eu ia no escritório dele, que é logo aqui, 2 quarteirões aqui atrás, que é o escritório do Sandro. Perfeito. E é o único escritório que eu sei como que é por dentro. Uhum. E assim,
Não é nem porque eu não quero, é porque eu não tive nem oportunidade de ir. Porque tem Também você estava tão envolvido na construção do seu negócio. Exato, eu não sei como funciona. Então, assim, eu sabia que o que eu queria, mas como eu iniciei falando aqui hoje, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como fazer. E assim, nem na faculdade, se juntar todo o tempo que eu fiquei dentro da escola como aluno e como professor, vai dar 10 anos ou mais. Eu fiquei 4 anos na graduação, 4 anos de graduação de um curso, mais um ano em ADM, mais 2 anos especialização, fiquei mais 7 anos dando aula. Saí 14, esse ano. 7 são 14. Exatamente. 7 estudando, 7 de dando 2008 aula. pra cá, eu fui praticamente sair da escola ano passado. Você parou de lecionar. Eu parei. Então, assim, Mas há 10 anos seu escritório já funcionando como contador. Então, assim, mas no meio do curso eu sabia que eu queria ter uma empresa contábil. E dentro da minha sala, eu já tinha arrumado até mais 2 sócios. A gente, nós vamos terminar o curso, vamos abrir o escritório, vai ser doido, nós vamos fazer tudo que a gente tá vendo aqui, nós vamos fazer, e vai ficar massa e tal, e aquele lance, vamos terminar o curso primeiro. E aí foi chegando o final do curso, né? Foi passando o 5º período, 6º, 7º. No 7º período, que é o último ano do curso, a gente presta exame de suficiência para ver quem vai tirar registro ou quem não vai. Tipo uma prova da ordem da OAB que o contador tem que fazer. E só eu que fiz, meus outros colegas não quiseram fazer e tal. No fim, cara, do último ano, que foi chegando um momento decisivo, que pra gente sair da escola e abrir o nosso negócio, era uma coisa muito simples, mas que dependia de uma decisão muito séria. A gente tinha que sair do emprego que a gente estava. Como é que a gente vai tocar uma empresa trabalhando em outra? Não tem jeito. E aí que começou a ficar esquisito para os meus outros 2 sócios. Porque eles queriam experimentar, mas não queriam se comprometer. Eu já era casado e estava com a filha de 2 anos. Eu meti o pé. Cheguei isso era setembro. A minha formatura era em dezembro. Em setembro... Já chegou pro patrão, já falou, tô saindo. Assim, e aí eu já tinha um cliente, que inclusive é meu cliente até hoje, e atendia 2 prédios, 2 condomínios de apartamento. E assim, cheguei pro meu patrão e falei com ele na boa, falei assim, olha, eu vou investir nesse lance do curso que eu fiz e tal, eu acho que é um momento bom. E te falo mais, tudo que você faz aqui, você consegue fazer sem mim, e eu te dou todo apoio, né? Você me apoia, eu te apoio, eu não vou deixar ninguém na mão, mas eu também não vou ficar aqui dentro da sua empresa pensando na minha. Quero ser 100% dono do meu negócio. Dedicado. Né? Então, e transparente assim, também. E transparente, né? Porque é muito chato, porque na vida nossa como empresário, é muito difícil a gente lidar com o interesse de todo mundo. Na verdade, a gente nem deveria lidar com interesses, mas a gente passa por situações onde você vê que alguns não estão 100% ali naquele momento. Ou estão ali só de passagem. Então, eu não gosto dessa impressão. Eu tô contigo, eu não tô com você. É simples. Então, eu deixei tive essa conversa com o meu chefe, ele me deu um apoio, falou assim, não, tudo bem, cara, beleza, não vai dar... pode ir que eu tô olhando. E no que eu puder te ajudar, eu te ajudo e por aí vai. Então, o que aconteceu, cara? Eu lembro direitinho, na época, eu ganhava tipo uns R$ 2.500 por mês.
quando eu passei, né, que eu virei o dezembro só trabalhando no meu escritório, essa minha renda era agora R$ 1.700 em contrato, dos quais eu tinha 650 de despesa. Isso eu tinha família para dar conta. Então, assim, é uma porta estreita? Mas é o único jeito de começar. Empreender, que seja no Brasil, que seja nos Estados Unidos, que seja em qualquer lugar do mundo, vai requerer um certo grau de risco. E vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Não vai ser fácil. Não adianta, cara, nem se você tiver um pote, que todo mundo põe a dificuldade na parte de dinheiro. Né? Você pode ter um caminhão de dinheiro e tentar abrir um banco. Vai ter dificuldade. E olha só, você falou, eu vou fazer um parênteses aqui para frisar algumas coisas que eu acho que é importante quem está vendo a gente marcar nessa sua história. Primeira coisa, você falou o seguinte, que você se achava velho com 26 anos para começar a fazer uma faculdade. Sim. E talvez tenha pessoas que têm até mais do que 26 e acham que é velho para fazer, não só para fazer uma faculdade, mas para estudar alguma outra coisa ou tentar começar uma outra coisa. E a gente vê que não. Pela sua história de sucesso hoje, né, se você não tivesse dado esse passo com 26, não teria chegado aqui. Eu poderia ficar falando, não, velho, isso não dá mais tempo para mim. Até porque eu tinha os meus parentes, né, primos e tal, que já estavam estudando. Eu já tinha primo que era bem próximo de família, de cidade pequena, de ver como é que é, né? Eu já tinha primo, já tinha formado e já estava trabalhando. Em algum escritório. Em alguma coisa, como na área do direito, outro na área da medicina e tal. E eu, cara, puxa, eu tô em outra realidade, que isso? Mas eu não pensava nisso como uma dificuldade. Na época, hoje eu penso que... e eu adquiri isso também com base na minha experiência acadêmica pós-graduado. Mas na época eu não pensava assim. Eu pensava que eu tava atrasado, mas eu não via isso como um impedimento. Claro, eu via isso como uma debilidade conhecida. Porque se você sabe aonde você tem uma deficiência, você pode trabalhar aquilo para melhorar. Fantástico. Entendeu? Então, tipo, poxa, a minha deficiência é que eu tô atrasado. Então, o que eu posso fazer para compensar isso? Primeira coisa, você não pode perder mais tempo. Uma decisão imediata ali, não procrastinar mais. Nada. Vambora. Então, eu não posso perder mais tempo. Por isso que do meio do curso para frente, eu decidi, vou abrir empresa? Vou. No final, eu acabei o curso em dezembro. Em janeiro, a empresa estava aberta. Esse é o outro ponto que eu queria frisar. Porque a sua empresa já estava aberta. 2 anos seu antes coração. de você abrir a porta. Uhum. Quer dizer, você já tomou uma decisão e a partir dessa decisão você se preparou para dar aquele passo ali. O legal de tudo, Anderson, que olhando a história Marcelo empreendedor, tá? Não o Marcelo, nosso contador ou o contador, mas ele contando a história dele como empreendedor, é aquele momento que eu acho que é o crucial, que eu falei no nosso primeiro episódio, que o conservador, Marcelo, aquela pessoa que é muito conservadora, às vezes ele perde a oportunidade de grandes negócios, de abrir grandes negócios, de fazer sociedade com grandes pessoas. Por quê? Porque às vezes ele é limitado em dar o primeiro passo. E muitas das vezes, para a gente dar o primeiro passo, a gente vai abrir mão de muita coisa. Ele abriu mão de um salário fixo, de um emprego garantido, ele era pai de família, estava estudando. É uma empresa que eu já estava nela fazia 6 anos. E aí ele falou assim, não, pra mim, não quero saber. Tava em casa. Mas eu não quero saber, foda-se. Meu negócio eu vou tocar e a partir de hoje, meu ponto de partida é esse daqui. Sim. E eu vou tomar minha decisão. Então a virada de chave nesse momento, o mindset da pessoa, ele tem que estar... o cara tem que estar muito consciente daquilo que ele quer fazer e muito seguro daquilo que ele quer fazer. O Marcelo tem uma característica que eu conheço, que eu conheci o Marcelo quando eu voava de parapente e ele voava também. E por que eu estou trazendo isso? Porque não é qualquer pessoa que tem coragem
Não. de se jogar de uma montanha num parapente. Eu acho Já massa tem um isso, traço velho. de ousadia. E assim como o Miller também lá no motocross, que eu não tenho coragem de jeito nenhum e tal. Mas você já tem essa característica um pouco ousada eu falo o de seguinte, se desafiar, não é a isso? questão do conservadorismo, por exemplo, mesmo o empreendedor que se acha conservador, ele é arrojado. Com certeza. Só dele estar empreendendo no Porque Brasil. ele tá correndo risco, ele tá correndo risco. Sem dúvida. Não, assim, empreendimento é um investimento de risco. Empreender é investir em algo arriscado. Sim. Que tem, quando começa, chance de dar certo, chance de dar errado. A gente, olha... Existe garantia, Marcelo? Nem- Fala pra quem tá ouvindo. Garantia? Existe garantia? Não existe. Deixa eu abrir um A parênteses. garantia, veja bem, a única garantia que a gente tem na vida é a morte e os impostos. Você falou tudo. Boa. A única garantia que nós temos é que você vai morrer. Vai chegar o seu a dia. morte e Essa os tributos. garantia. Acabou. Olha, tocando nesse assunto rapidinho, né, fugindo um pouquinho do que a gente está falando aqui sobre garantia, você está falando que mesmo os conservadores, eles estão arriscando, Sim. porque qualquer negócio, ele é de risco, vem uma pandemia, desestabiliza tudo, mesmo que o cara tá num negócio que é seguro, que é rentável, se torna uma operação de risco, Claro. né? Quando eu vim para o mercado digital e quando eu aprendi a operar no mercado digital e faturar o que a gente faturou e a gente desenvolver grandes processos, grandes empresas vieram até a gente para montar processos de venda. E quando a gente chegava na fase final de fechar aquele pacote, de passar o valor para aquele determinada empresa, aquele determinado empresário, ele virava para mim e falava assim: Marcelo, e qual a garantia que eu tenho que lá na frente isso vai dar certo? Aí eu virava para os meus clientes e falava assim: a mesma garantia de que a rádio ou a televisão te dá quando você vai comprar uma mídia na rádio ou na TV. Nenhuma. Você não compra uma mídia na rádio e vira pro dono da rádio e fala assim: qual que é a garantia que na hora que acabar de passar essa propaganda na rádio vai 10 ou 20 clientes lá na minha empresa? Nenhuma. Qual que é a garantia que quando você faz um contrato com a TV, que você coloca uma propaganda na televisão, a televisão não te dá uma garantia que assim que a propaganda passar, o seu telefone vai tocar, não? O mercado digital é a mesma coisa. É um processo, é uma expectativa, mas depende da outra parte querer o seu serviço. Eu acho que é tudo uma questão assim, não existe realmente garantia. O que a gente faz quando a gente planeja uma ação antes de fazer é mitigar, diminuir o risco. O tamanho do risco. O Isso aí. risco, ele vai existir. O que a gente consegue mudar é algumas coisas que são óbvias ali, ou que a gente com certo planejamento, com consulta, uma ajuda de um especialista em uma área que a gente não conhece. A gente tem os indicadores. Exato. Então aquilo vai mostrar e você vai conseguir Minimizar a o chance risco, né? de dar errado. Mas, cara, em tudo, da hora que a gente acorda, né? Imagina, o que é necessário para morrer? Basta estar vivo. Tá vivo. Exato. Então, assim, é muito simples para acabar tudo. Então, todos os seus planos, todas as suas expectativas, todas as suas estratégias, se você não amanhecer, tipo, não vai acontecer. Uhum. Ponto. Ou, de repente, vai acontecer de uma outra forma, não está mais na sua mão. Né? Então, assim, falando de empreender, falando como empreendedor, existem duas coisas que a gente tem que estar certo. Uma, daquilo que está no seu poder de fazer e daquilo que não está no seu poder de fazer. No meu caso... Tá na sua zona de controle e o que não tá na sua zona de controle. No meu caso, o que estava na minha mão fazer? Não perder tempo. Ou seja, eu não podia repetir nenhuma disciplina, eu tinha que passar no exame de suficiência na prova do Conselho Federal de Contabilidade de primeira, que, olha, eu tenho amigos da faculdade que demoraram quase 10 anos para passar na prova. Na época que começou o exame, a taxa de aprovação dele não era superior a 30%. Ela foi aumentando à medida que as edições do exame foram se repetindo. Mas eu, salvo engano, depois que o exame virou lei, eu
fiz no primeiro ou segundo ano que esse troço começou a funcionar. Ou seja, Então eu já não foi enfrentar essa bronca logo. E Né? se Pegou eu, logo a pedrada. e a gente pode fazer esse teste no último ano do curso. Então eu não precisava terminar o curso para poder fazer. Certo. Então no último ano eu já tentei. Só que é assim, ó, tem uma prova no primeiro semestre em março e uma outra no segundo semestre em agosto. Depois só no ano seguinte. Na minha vez, a prova de março não teve. Ela começou no segundo semestre. Então, Certo. eu nem o luxo de tentar em março, tomar bomba e tentar em setembro dentro do mesmo ano, eu tive. Entendi. Eu tinha uma chance de passar na prova para eu começar a minha empresa em janeiro, porque eu dependia do meu registro para começar a atender. Então, assim, foi bem assim, o que tem que estar na minha mão? Eu não posso tomar bomba, eu não posso falhar no exame, e ao final do ano eu tenho que sair dessa empresa e focar na minha. E por trás a carga, né? Família, 2 filhos, despesa, Então, assim, responsabilidade. isso é a parte, isso eu tô falando da minha vida, Marcelo, empreendendo. Depois, deu 6 horas, você tem que chegar em casa, aí você vai lá na caixa de correio, vê o que tem de conta, pega a criança na escola, ou vai levar... Cara, a vida segue. Supermercado, pizzaria, aniversário de menino, e por aí vai, pai, mãe, irmão. Então, tipo, isso tudo acontece. E eu acho que tem coisas que a gente preocupa demais quando não tá na nossa mão e esquece de fazer quando tá na nossa mão. Então, crucial. Que legal. Isso é uma dica, eu acho que muito importante. Eu acho que muita gente sofre com isso. Exato. Fica preocupando demasiadamente com aquilo que não está no controle dele e deixa de fazer, né? Os conservadores, muitos deles se preocupam tanto com o plano que perde uma coisa que é fundamental para qualquer negócio. É o aspecto tempestivo, o tempo. O que a gente chama de timing. Cara, primeiro, toda ideia ela é sem valor. É porque ela é distribuída para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Primeira coisa, toda ideia, enquanto está na sua cabeça sem fazer, ela não vale um centavo. Ela pode ser a melhor solução para aquele segmento de aquele determinado negócio do planeta. Enquanto ela não for executada a gente não tiver quem compra e quanto está disposto a pagar, a gente não sabe nem se aquilo vai funcionar e nem quanto vai valer. Então, assim, mas vamos planejar, vamos pensar, não sei o quê, tô esperando, e aí a gente vai impondo um monte de dificuldade e esquecer que o troço tem que funcionar. Aí vem o carinha lá do não sei aonde, surfa a onda na frente. Exato. Sem criar nenhum processo, sem criar nenhuma barreira, sem impor nada, e a onda passa e o cara não executou. E a ideia dele ficou e outro faturou. A ideia é até boa se ela for feita naquele momento. Se ela for feita ali um ano depois, um mês depois... Marcelo, eu falei já isso perde no primeiro episódio do podcast, eu citei muito isso, porque eu citei sobre os conservadores, e o que a gente fala muito no mercado digital, né? Que se você não surfar a primeira onda, depois não adianta. Entendeu? Então, às vezes, você tem uma boa ideia, mas você leva um tempo para colocar ela em prática, ou então você vai analisar tanta coisa ao mesmo tempo antes de lançar, que você não vai surfar a onda. Exato. Outro vai surfar. E aí você perdeu a oportunidade de ter um grande negócio. Dentro da minha prática, da minha rotina na opção, a gente depara às vezes o seguinte. O meu modelo de servir contabilidade, ele é focado 100% em fornecer uma fonte de serviço aonde o meu cliente, ele não precisa preocupar em saber sequer como funciona, que hora que está aberto uma repartição pública. Ele não precisa preocupar com isso, porque cada momento que ele preocupa com algo que ele não sabe fazer, ele deixa de empregar força naquilo que está na mão dele para fazer.
Perfeito, show de bola. Então, assim, cara, vou abrir um negócio hoje. Qual que é o mínimo para eu ter um negócio funcionando? Você tem que ter qualquer empresa, qualquer empreendimento. Vai funcionar amanhã? O que eu preciso funcionar amanhã? Bom, eu preciso de uma sala, preciso abrir uma empresa e preciso pensar, o meu produto é essa garrafa, vou vender essa garrafa. Tudo bem, parabéns, começa. Cara, e hoje a gente tem ferramenta muito para isso. Quando eu comecei a minha empresa contábil, realmente, para abrir uma empresa era um parto, era difícil. Eu tinha que pedir ajuda para 3, 4 pessoas para entender processos, como que funcionavam, como que era o trânsito na Receita Federal desse pedido, como que era o trânsito da Receita Estadual desse pedido, como que levava isso tudo para a junta comercial, tinha que passar em cartório, não tinha que ter assinatura de advogado, não tinha, e por aí muita coisa a gente foi aprendendo e era muito manual. Hoje é tudo eletrônico, não precisa. Hoje a gente abre empresa com questão de dias, tem, de repente, dependendo do tipo de empresa, questão de horas. Mas quando eu comecei era tudo na mão, e era 15, 20 dias, 30, tem cidade no país que a gente demorava 60 dias para abrir uma empresa. Mas o primeiro é aí. Então, assim, pensa só, tem uma coisa que não deve... Pensando, grosso modo, tem uma coisa que o seu negócio precisa de funcionar, não está na sua mão para fazer e você não botou para rodar. Como assim? Velho, o que está na sua mão fazer é ir contratar um contador para abrir sua empresa. Ponto. Quer abrir uma empresa? Chama um contador. Enquanto você não... A sua ação é essa, chamar o contador. Dali para frente é com ele. Você contrata e é com ele. Ele vai te pedir o que for necessário. E você vai voltar o quê? Voltar para dentro do seu negócio, do seu produto. Para entender mais do seu produto, para enxergar mais o seu produto. Criar os seus processos. Para ser um especialista no seu negócio. A gente depara com tanto empresário que ele gasta muita energia para entender... Querer aprender um processo que ele não precisa entender. Ele não vai escutar, ele não vai participar. Sabe, eu compreendo que a experiência, tá? Ou seja, o dia a dia do negócio vai trazer para todos nós uma carga grande de conhecimento, que é necessário ou que é cultura inútil. Mas no momento de começar, você precisa empregar toda a sua energia em começar. E não, de repente, um ofício que você pode contratar alguém para fazer. Ou seja, é melhor que 0. Exatamente. Então comece. Não fique esperando ter o plano perfeito para poder começar. Não existe perfeito. Empreendedorismo, sempre disse isso na escola, e é uma coisa que eu vivi quando abri minha empresa, e não deixo de falar sempre que tenho oportunidade. Quando o assunto é empreender, feito é melhor do que perfeito. Maravilha. Quem vai definir o perfeito é quem está te comprando. É simples, se o seu produto for ruim, se a sua entrega for ruim, poucas pessoas vão te comprar. Se muitas pessoas estão te comprando, seu produto está sendo indicado, recomendado, os seus feedbacks estão sendo positivos, você está no caminho certo, melhore. Mas quem vai ditar o perfeito é quem está te comprando, não você. A coisa pode ser perfeita para você. Se eu, que sou o consumidor-alvo desse negócio, olhar aí para mim e for uma merda, não serve. E tem muito empreendedor que vai nessa linha aí e erra por isso. Porque o cara ele faz um produto para ele. Se ele cria um produto para ele, ele tem que ficar comprando para manter a porta dele aberta. Isso aí eu já passei muito aqui dentro da 2020, porque às vezes o cara quer montar um produto para ele vira, não, mas eu não gostei. Eu falo, mas você não tem que gostar. Não é só você que vai comprar o seu produto. Existe um público-alvo que a gente vai alcançar com isso aqui, meu querido. Mais. Se de repente a pessoa ela olha e ela não gosta do produto, do que seja que se quer da proposta, ela tem que pensar o seguinte: não existe unanimidade. Pessoas vão gostar daquele produto e pessoas não vão gostar. Isso daí. Então, de repente... O que é perfeito para você não é perfeito para mim. De repente ele é parte do grupo das que não vão gostar, mas isso não quer dizer que... Que não é bom. Que não vai existir o grupo das que vão gostar.
E isso também fez parte do meu começo lá na Opção. Eu fiz a minha proposta de empresa. Eu sempre fui uma pessoa que viajei muito Brasil afora, trabalho, eu sempre tive contato, envolvido com meus negócios. E no meu períodos finais na faculdade, eu rodei bastante lugares. Eu pensei o seguinte, que eu vi que era possível, utilizando outros parceiros, contratando terceiros e tal, você trabalhar fora das suas fronteiras de cidade, territoriais, da região. Porque na época que eu pensei, vou montar um escritório de contabilidade, vou abrir uma empresa de contabilidade, cara, as referências de negócio eram de escritórios que só atendiam as empresas daqui. E eu comecei na mesma linha, atendendo gente daqui, só que eu era incomodado com isso. Porque eu penso o seguinte, cara, o Brasil tá aí, tá aberto. Desse tamanho, a gente consegue fazer muita coisa por aqui. Na época tinha alguns processos já começando a ficar eletrônicos e tal. Eu pensei, cara, isso vai terminar com todo mundo conseguindo atender todo mundo. Então, eu acho que uma das coisas que mais me ajudou não ter conhecido uma empresa contábil antes de ter a minha foi exatamente esse ponto. Eu não preciso preocupar de onde vai vir o meu cliente. Eu preciso ter uma boa entrega. Se eu tiver uma boa entrega, uma entrega competente, o meu cliente vai ficar satisfeito, por sua vez vai me indicar outro e por aí vai. Cara, e assim, eu fui lá, fiz o perfil do Facebook da Opção, colocou marketing na época, isso foi lá em 2012, 13. Em 2013, eu atendi o meu primeiro cliente inteiramente na internet. Eu abri uma empresa, uma construtora, ali em Ipatinga. Essa construtora fez uma obra na Vale, abriu uma empresa lá só para isso, operou por 1 ano e meio, fechou o contrato, fecharam a empresa e, tipo, eu trabalhei para esse camarada. Todo o processo foi feito pelo Facebook. Tudo. Contato com ele, pagamentos. Assim, na época a gente tinha que mandar, né? Isso foi em que ano? Isso foi em 2013. Então, em 2013, o mercado digital começou online, a fazer parte do seu negócio. É aquele lance. Eu precisava, para poder alcançar as pessoas fora da minha cidade, ou seja, fora... Era o Facebook, na época. Era o mercado digital que existia naquele momento. Era a ferramenta. Era a ferramenta. Então, assim, cara, eu fiz o perfil e escrevi na descrição lá do perfil que a gente atendia qualquer região e tal, e deixei aberto. E recebi uma mensagem por lá, atendi essa pessoa, tudo bem, e tocamos. E interessante que, findo esse contrato, veio uma outra empresa, já de Vitória, também prestando serviço para Vale do Rio Doce, que contratou o meu escritório. E já era um trabalho muito maior, era essa construtora... durante 2 anos que nós operamos um contrato com a Vale do Rio Doce, entre Itabira e Cariacica, a gente tinha 270 empregados, gente trabalhando nesse trecho. Então era uma obra, era um projeto grande para mim. Essa contabilidade era uma folha desse tamanho, era um desafio. Era um desafio, imagina só, eu tô falando de 1 ano e meio depois que eu abri a empresa. Lembra, eu estava com R$ 1.700 de receita. Certo. Esse contrato era tipo uns R$5.000 por mês. Naquela época, uau, né? A galinha dos ovos de ouro apareceu. Agora quase que não precisa entrar mais em ninguém. Então, assim,
Acontece, mas porque eu nunca tive... eu não tinha... Medo de captar. Eu nunca tive medo de serviço grande. Pra mim não existe nada complicado. Pra mim não existe nada que não tenha solução. Tudo existe solução, um caminho. A diferença é que tem caminhos que você não quer trilhar. E não adianta botar a culpa no caminho, sendo que é você que não quer passar. O caminho tá lá, vai ter pedra, vai ter estaca, vai ter escada, vai ter lama, vai ter água. Dizendo, não vai ser moleza. Porque se fosse fácil, a gente não cobrava pra fazer. A gente fazia de graça. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, cara... qualquer um faria, né? Qualquer um faria, cara. Então, assim, olha, o brasileiro, ele é um povo empreendedor, tá? O brasileiro é um povo empreendedor na sua raiz. Ele é um povo empreendedor. Mas eu sei que o nosso passado recente... ele já remeteu pra gente muita coisa ruim relativa à burocracia, à lentidão, a custo elevado, principalmente com coisas ligadas a órgãos governamentais, licenças, carga tributária e tal. Cara, mas olha, isso é algo que tá igual para todo mundo. Sempre foi. Mas fulano, você está querendo comparar a minha empresa com a empresa B que tem um faturamento de não sei quantos milhões? Cara, mas essa empresa um dia ela abriu. E o faturamento dela era igual a 0. E hoje ela tá assim. Então não adianta você chegar num coqueiro, né, cheio de coco e pensar só no coco. Um pé de coco para dar coco é 5 anos. Que ele vai ficar lá acabando com o solo, sem dar coco, por 5 anos. Então, assim, uma plantação de eucalipto, tem cliente que planta eucalipto. Eucalipto também é 4 para 5 anos para cortar. E o primeiro corte não é bom. A partir do segundo. E tem que descansar a terra. Sim. Entendeu? Então, tipo... nada é fácil. Nada é da noite pro dia. Tudo tem um processo. Assim, eu acho que quando você pensa nisso... O que te vira de chave? Você para de se doer com aquilo que, na verdade, não dói. É do negócio. Quando você fala assim, não, isso é do negócio... Né? Aceita a realidade, encara, enfrenta e vai. E vai. Poxa, tá pesado, vai. Faz parte do processo. Sabe por quê? Porque a gente às vezes eu passo muito disso. A gente vai conversar com o cliente sobre alguma coisa, e aí, incontáveis vezes, em conversas, a gente perde lá 40 minutos, 1 hora, escutando uma reclamação sobre a situação econômica do país, sobre a situação tributária do Estado, sobre o peso da máquina, como que é difícil, Cara, isso são coisas que você não consegue mudar, tá fora da sua mão. Quem não concorda com qualquer legislação no país, qual que é o caminho? Você está inconformado? Você pode candidatar. Se o seu desconforto for com lei estadual, você candidata a deputado estadual, vai na Assembleia Legislativa, propõe uma mudança. Se for aprovado, aquele seu desconforto, que certamente vai ser o desconforto de várias pessoas, vai ser mudado. Agora... Enquanto isso não acontece, irmão, o que resta pra gente é cumprir o que tá arriscado. E o que eu vi muito isso aqui, porque, querendo ou não, a gente trabalha com muitos empresários juntos aqui, é aquela mesma reclamação de sempre, que é o empresário virar e falar assim, eu não aguento mais pagar impostos. Cara, então, e eu lembro que eu e o Marcelo, por várias vezes, a gente sentou para conversar, e eu lembro, não esqueço nunca, quando o Marcelo virou para mim e falou assim, Milha, aprende um negócio. O dinheiro do imposto, ele não é seu. Exato. Não é você que está pagando. Quem paga o imposto é o seu cliente. Na sua precificação, você já colocou quanto custa o imposto. Então, para com essa conversa de chegar aqui e falar assim, eu não aguento mais pagar imposto. Você não está pagando imposto, cara. O seu cliente pagou quando comprou o seu produto. Paga a guia e não vem com essas conversas pro meu escritório mais, não. E para de se doer com aquilo que não dói. Porque é uma mudança de visão, de perspectiva, né? Porque, veja,
eu reconheço que no Brasil a gente tem uma carga tributária elevada. Só que ela é elevada em cima de quem consome. Isso daí. Ela é elevada em cima de quem... Cara, quem vai pagar caro pela despesa tributária brasileira, quem paga caro é quem consome. É quem consome. E no Brasil, especialmente, as pessoas de menor renda são as que pagam mais tributo. Não, e vai aqui uma dica para você, empreendedor, que tá com uma guia aí de 50 mil reais para pagar de imposto. Tá com dor no coração. Não, você vendeu, esse dinheiro entrou no seu caixa. Por isso que a guia veio. Esse dinheiro não é seu, né, Marcelo? Não, exato. E olha só. Então não adianta. O cara vendeu, a guia chegou porque ele vendeu. E aí, aí que mora o que tá na mão da pessoa, né? O que te compete fazer? Bom, me compete a analisar, né, o meu produto. Por que eu disse que chama o contador para abrir a empresa e entra para dentro do seu produto para melhorar ele? Você tem que entender sobre quanto custa o seu produto. Precificar o seu produto. Para quê? Para cada uma unidade vendida, você precisa pagar todas as partes envolvidas, todos os tributos e custos e despesas da operação. Então, assim, poxa, eu tenho 50 mil reais de imposto para pagar e só tenho 35 mil no caixa. Não, a culpa é do Brasil? Não, a culpa é sua, que fez conta errada. Ou gastou o dinheiro de pagar o boleto. Veja bem, é certo que a gente tem que levar isso em consideração, porque quando você vira essa chave, você passa a entender que, bom, essa grana não é minha. Eu sou um mero portador desse valor. Eu sou o coletor do imposto pro governo. Eu vou coletar para repassar. Eu acho tão engraçado que, por exemplo, uma coisa simples que não tem necessidade de fazer aqui, que existe nos Estados Unidos, e todo brasileiro, quando vai nos Estados Unidos, nota isso e vem falando que lá nos Estados Unidos o imposto fica destacado do valor do produto. Cara, mas você paga pro lojista e o lojista vai entregar pro Estado a parte dele e pra União a parte dela. Mesma coisa. É igual aqui. A única diferença é que lá você vê o tanto que você tá pagando na hora. Então, assim, a ordem que acontece a coisa lá é a mesma que acontece aqui, né? Obviamente, guardadas as devidas proporções. A gente sabe que o poder das economias, né, são bastante discrepantes. Mas a forma que o Brasil funciona, de forma alguma, veja bem, de forma alguma, ela deve ser um impedimento para a pessoa realizar... entrar no mundo do empreendedorismo. Não deixar de empreender por causa do tributo que ele vai pagar. Isso aí, tipo, veja bem. Aí ele vai ser um mero funcionário pro resto da vida e se acomodar. O que tá tudo bem. De repente a onda do cara é essa. Isso aí. Tá tudo bem, Não nasci pra ser patrão, não nasci pra empreender, cara, eu gosto de tá ser. tudo bem. Muitas pessoas que se reconhecem assim. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque realmente, cara, você tocar uma empresa não é um negócio fácil. Não é um job fácil, não. É mais a questão de você ter condição de lidar com o risco. Tem gente que só de pensar que eu no dia 1º, a única coisa que eu tenho certeza é que eu vou ter conta para pagar, vou ter salários para pagar, o cara já trava. Cara, pois assim, isso é do negócio, isso não é nem seu, isso é do negócio. Veja bem, o empreendedor, ele como eu disse há mais tempo, ele é o negócio quando ele começa. No dia 1, aquele negócio já existe fora dele. Então aquilo é um outro objeto. Chama pessoa, né? Pessoa jurídica. A pessoa jurídica já é outra coisa. Ele trabalha ali dentro. Então todo empreendedor que geralmente é o primeiro executivo, é o primeiro operador do negócio, enquanto ele está trabalhando, ele é empregado dele. Então, assim, primeiro, esse cara que fala assim, cara, eu vou ter patrão, eu não sirvo para ser patrão. Lembra que não existe patrão que não tenha patrão. Saca? Eu sou empregado na minha empresa.
Eu tenho funções, eu tenho atribuições, eu tenho horário, eu tenho data. Igual muito. Eu, na verdade, tem hora que eu acho que tem colaborador meu que vive uma vida mais folgada que a minha. Eu lembrei aqui daquele vídeo do Agostinho Carraro, que tá rodando na internet. Eu sou meu patrão, então eu pago a mim mesmo. Mas aí eu quero ser mandado embora, mas eu não posso me mandar embora, porque senão eu vou ter que acertar comigo mesmo. Então eu não peço pra eu mesmo me mandar embora. Então eu continuo como meu funcionário. Mas eu sou o patrão. E aí ele embola, então, que é a confusão na vida dele. A gente tem que internalizar isso. Poxa, vai abrir um negócio? Vou. Então, cara, existem ali dentro habilidades e competências que você possui e habilidades e competências que você não possui. As que você não possui, você contrata. As que você possui, você executa. Excelente. E Marcelão, assim, a gente tá chegando ao fim aí desse podcast. Tá chegando próximo aí do fim, né? Próximo do fim. Sim. Mas, Marcelo, qual a dica, assim, chave? Eu acho que resumindo o que você falou até agora, eu falo assim, o cara que abriu uma empresa, para de mimimi, meu amigo. Encara a vida como ela é. Mas você, na sua experiência, de toda a carteira de clientes que você tem, quais são os fatores que você acha que são virada de chave para aqueles caras que são empresários de sucesso, para aqueles caras que ainda estão rateando ainda ou que o negócio não traciona? Então, primeiro, a questão do tempo, que eu falei, a questão da decisão e da ação. Todos os meus clientes de sucesso, eles são bons executores. Eles pensam, perguntam, projetam e executam. Rápido. Então, assim, eu li num livro há um tempo atrás e uma frase fica na minha cabeça direto. Todo homem que... No livro estava assim, todo homem que tem todas as informações para tomar uma decisão e não toma em 60 segundos, ele não merece crédito. Fantástico. Então, cara, se você tem todos os elementos para tomar uma decisão, toma a decisão de sim ou não. No caso, tem que executar. Então, faz. Ou se não executar, não vou executar por quê? O que está faltando? É algo que está na minha mão para fazer ou é algo que eu tenho que chamar alguém para fazer? E aí vai lá e faz. Então a questão da ação e do tempo são dois fatores importantíssimos. Terceiro ponto crítico é a questão do posicionamento mental. O que é seu, o que é do negócio, o que é do cliente, o que é do fornecedor e o que é do governo. São partes envolvidas no negócio. Então, assim, bater o olho num saldo de conta corrente e entender que, o brasileiro, muita gente... Cara, tô falando pra vocês, assim... O limite faz parte do meu saldo. Exatamente. Eu já vi isso rodando por aí, por exemplo, tipo, limite faz parte da minha renda. Então, assim, cara, até que eles têm que separar. Tem que separar, então, e ainda digo mais, quando você começa a colocar nas caixinhas tudo aquilo no seu devido lugar, né? Você ser uma pessoa organizada nesse sentido. Você não se perde. Você não se perde. Por quê? Bom, se o negócio der errado... O de cada um tá ali separado. Já tá separadinho e no fim das contas deu errado, você perdeu tempo. Show de bola. Tá? E é um risco, tá? O negócio dar errado é um risco. Sem dúvida. Se o negócio der certo, já tá tudo no seu lugar. Você vai focar o quê? Em aperfeiçoar aquilo que você já tá ali para fazer. Multiplicar o que tá em cada caixinha. Então, assim, é igual quem tem uma sorveteria. Quem tem uma sorveteria, cara, tem que preocupar em como fazer sorvete. Não tem que preocupar se eu tenho qual a cor do azulejo que tem que ter perto da lixeira onde eu jogo o produto fora. Ele tem que contratar a gente para orientar ele nisso.
Ou de repente nem ele, quem for cuidar da obra, do ponto, vai lá e se vira com isso. Arquiteto. Que seja. Então, é uma coisa que não tá na cabeça do sorveteiro. O cara, veja, no começo o Aí cara é o negócio. Aí entra as agências de marketing, né, de criação, vai desenvolver o nome. Qual que é o nome? O nome da minha sorveteria é Ice Cream. Então, peraí, vamos botar algo aqui que é relacionado com a cor, com o nome que você escolheu, com o segmento que você vai trabalhar. Aí não é o cara, mano. Aí vai pagar uma agência para realizar para ele. O cara... Vai fazer sorvete gostoso pra galera tomar, entendeu? O que vai vender é sorvete. A sua preocupação não vende. Ponto. A sua preocupação não é produto, ela não vende. Então para de preocupar. Começa a fazer. Eu acho que é por aí. Marcelo, e antes da gente finalizar aqui, como o Anderson falou, eu gostaria de fazer uma pergunta que você respondesse mais direcionado para o nosso público, os nossos ouvintes, todo mundo que está acompanhando aqui, né, que é a galera do empreendedorismo, que são os empresários ou as pessoas que querem montar uma empresa. Qual que é o assunto hoje primordial que relaciona junto com a contabilidade, que todos os empresários precisam estar ali estudando sobre aquele assunto atual? Hoje. Não pode faltar. Não pode faltar. Por exemplo, eu como empresário, o Anderson como empresário, aquele empresário que está aqui ouvindo a gente nesse exato momento. Ele deve consumir conteúdo em alta escala de administração financeira. Eu não vou nem falar de gestão corporativa. Todo empreendedor, todo cliente que eu tenho hoje que se deu bem, está se dando bem, ou ele procurou entender disso, ou ele se absteve de entender e contratou quem entende. Perfeito. Mas você só vai entender para contratar se você souber algo. Então, se você começar a consumir conteúdo de administração financeira, você vai entender sobre precificação, sobre e dentro da uma precificação bem feita, ela já livra o fantasma do imposto, porque nenhum negócio quebra por falta de pagar imposto. A gente está vendo aí no Brasil hoje uma briga por causa do preço do combustível, gasolina. A gasolina sai da Petrobras a R$2, chega aqui em Valadares a 10. A Petrobras fala, olha, eu sou o que menos ganha. Quem mais ganha é o governo, o Estado e tal. Mas, no fim das contas, quem paga R$10 é quem? Somos nós. E a gente deixa de consumir combustível? De jeito nenhum. Não. Então, assim, colocar o seu produto num ponto de valor onde as pessoas... um ponto de valor e de utilidade, ao ponto que as pessoas sintam necessidade de consumir. Independente do preço que custa. Exato. Então, assim, o seu foco tinha que ser por aí. E uma precificação bem feita elimina a questão do imposto. Não existe ninguém que quebra por causa de imposto. Existem pessoas que quebram porque não sabem planejar. Então, uma boa noção de estratégia e uma pessoa que está ativamente consumindo alguma coisa sobre administração financeira, ela vai conseguir pedir ajuda para alguém e explicar o que está sentindo, o que está acontecendo. Nenhum negócio dá certo sem você olhar. Né? Já é antigo ditado que diz que é o olho do dono que engorda o gado. Então, assim, você precisa olhar para aquilo, você tem que ter um carinho para aquilo e deixar a parte que você não entende, a burocracia, para a gente tomar conta. Especialista. Isso aí, galera. Estamos chegando ao fim aqui do segundo episódio, podcast Virado de Chave. E agora eu vou pedir aqui para o nosso convidado, Marcelo Reis, falar quem é o Marcelo Reis em poucas palavras aqui. Ele descrever em pouquíssimas palavras quem é esse monstro do mercado, tanto digital quanto o mercado físico, porque para quem não sabe hoje, nós temos aqui um astro dos palcos, né, dos grandes eventos do mercado digital, porque o Marcelo se tornou hoje um grande palestrante, um grande nome da contabilidade. É o contador mais respeitado nesse mercado. No mercado. Então, Marcelão, quem é o Marcelo Reis em poucas palavras para a gente finalizar? E pessoal,
O Marcelo tem um canal muito top no YouTube, tá? O canal do Instagram dele é muito bacana. Ele vai colocar aqui, vamos deixar para vocês aqui. Você que é empresário ou que quer empreender, segue esse cara lá no YouTube, segue ele nos canais, porque tem conteúdo lá todo dia top para você que é empresário. Bom, eu sou o Marcelo, sou contador formado em contabilidade já tem 10 anos, sou especialista com formação em contabilidade aplicada ao setor público, gestão tributária e sucessória. Estou aí com 10 anos de estrada, já rodei o Brasil inteiro, eu já atendi gente de Belém do Pará a Porto Alegre. E eu gosto do que eu faço. Graças a Deus, apesar de ter uma empresa nova, já deve ter uns 5 anos que eu não faço o que eu faço pelo tanto que eu ganho. Eu faço porque eu gosto de fazer. Então, tipo, eu curto muito o que eu faço. E se eu tivesse ganhando... Antes eu tinha que preocupar com o tanto que eu ganhava, porque eu preciso botar minha filha na escola, eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas. Mas, assim, eu curto muito o que eu faço, eu acho muito bacana poder ajudar outras pessoas a vencerem os seus desafios, a tornarem realidade uma empresa que está uma ideia que está na cabeça de uma pessoa, que pode virar um negócio, pode virar uma empresa, pode empregar novas pessoas, prover sustento para outras famílias. A função social da empresa num país de livre empreendimento, de mercado aberto como o nosso, ela é muito importante e para mim é um prazer imenso fazer parte desse círculo aí e poder contribuir com cada pessoa da melhor forma possível. Show de bola. E qual que é o canal pra galera te seguir lá? Oficial Marcelo Reis em todas as plataformas sociais. YouTube, Instagram, Twitter e por aí vai. Nosso time aí, fica ligado, vamos colocar aqui embaixo, aqui na descrição pra galera seguir, hein? Oficial Marcelo Reis pra qualquer lugar. Maravilha, Marcelão, a gente tem que te agradecer demais, porque foi realmente uma aula de empreendedorismo, de vida, de coragem para quem quer ser empreendedor e, tecnicamente, a gente não precisa nem de falar. Te agradecer imensamente, muito obrigado aí por essa oportunidade aí da gente estar junto, não é isso mesmo? Show de bola. Eu agradeço também ao tempo de vocês, a paciência, e parabenizo aí pela iniciativa de prover informação e conteúdo preocupado em alertar as pessoas sobre a importância de empreender e como começar. Show de bola, galera. Então você que chegou até o final do episódio número 2 do podcast Virada de Chave, deixa o seu like, compartilha, indica aí pros seus amigos e até o próximo episódio, que vai ser o episódio 3. Se inscreva no canal, né, para receber notificação dos próximos aí também. E tamo junto, até a próxima. Aquele abraço.